Família palmeirense, Paulo Mancini trazendo informações exclusivas aí do nosso Verdão, né? Pois é, pessoal, eu acho que ficou claro para todo mundo que Paulinho não tem condições de jogo ainda. Felizmente, se percebeu isso, né? É um grande jogador, é um jogador que o torcedor palmeirense esperava nesse Mundial de Clubes. Ele tá voando, tá jogando ali, tá 100%, mas infelizmente o jogador ainda sofre, né? Ainda sente a lesão, né? Se fala até no procedimento cirúrgico depois do Mundial de Clubes. É terrível para o Palmeiras isso, né? Mas o Mancini traz informações, né? O Palmeiras se preparando aí para enfrentar o segundo jogo do Mundial de Clubes. É importante a vitória, né? É importante para se manter ali no topo. Sem sombra de dúvida, o Palmeiras hoje é o time a ser batido do grupo. Todo mundo vai querer bater o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras vai se classificar em primeiro, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Band Sport, link da descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião, pessoal. Vamos lá. Empate, o Palmeiras precisa vencer. Agora precisa ganhar esse e o outro jogo para encaminhar a classificação. Se ele fizer 7 pontos, ele está classificado. Alguma perspectiva de mudança? Acho que é cedo ainda, né? O que dá pra gente ter certeza é uma confirmação daquilo que a gente já sabia. O Paulinho não está apto para jogar. E essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque dia 15 de julho o pau vai torar aqui, né? No Brasil. Não é isso? Isso, volta tudo. Tem Corinthians, volta 8 jogos por semana e tal. Então, se é para levar o Paulinho meia boca, por que não intensificou o tratamento dele e deixou no Brasil? Precisa ter coragem também para tomar essas decisões. Porque acho que provavelmente você teria que deixar uma estrutura para ele. Então, os profissionais que viajaram para cuidar dos outros jogadores teriam que ficar, alguns deles aqui, para cuidar de um cara. Então, normalmente você leva o cara e cuida dele lá. Com todo mundo lá, entendeu? Me parece essa situação. Ele não está apto. Você percebe. Por que não está apto? Não é só o desempenho em campo. Você entra, o cara entra afogado, né? Que é pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem o modelo tático também, que é o segundo passo que eu vou falar. Mas ele não consegue desempenhar. Ontem teve treinamento. Quem não jogou muitos minutos contra o Porto foi a campo. Os que jogaram mais ficaram fora fazendo recuperação. Paulinho ficou fazendo recuperação. E ele jogou quanto tempo? Quantos minutos ele jogou? Entrou no segundo 30, tempo? Talvez, para ser bem otimista. Não lembro exatamente quantos minutos ele jogou. Entendeu? Então é um cara que faz muita falta. Muita falta. Porque é um jogador muito diferente. Ele faz muita falta. Olhando para frente, talvez... Olhando na volta, não só o Mundial. Mas continua a mesma coisa. E aí você não tem o Estevão, né? Então. Exatamente. A necessidade de jogadores melhores, né, vai aumentar, né? Mais precisamente 24 minutos. Ele 24 Porque o cara jogou 24 minutos e não foi treinar ontem. Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje. Perspectiva de mudança. O que o Al-Ahly tem que o Porto não tem, né? O Al-Ahly é um time de transição, de saída rápida, né? O Ashur está fora da competição. Tem o Zizou, que é bom jogador, e tem o Trezeguet, que também recebeu esse nome por causa do ídolo francês, né? São 2 jogadores de qualidade ali. O Zizou perdeu o pênalti, vou repetir a piada, poderia ser contratado pelo Palmeiras, né? Isso é uma marca, certo? Agora, para mim, a discussão não é esse negócio de repertório. Um cara não entende o modelo do treinador, fica falando disso que nem uma maritaca. Repete. O modelo do treinador que o treinador do Palmeiras impõe ao time é associações laterais pelo lado do campo, transição rápida, bola parada, intensidade. E agora ele colocou marcação alta. Que contra o Porto funcionou. Não funcionou porque o Estevão, infelizmente, perdeu o gol logo nos 3 minutos de jogo, que teria mudado a concepção do jogo. Você não vai ver o Palmeiras trocando passe no meio. O Abel não acredita nisso. Não acredita em individualidade. E cada um tem um jeito de jogar, não tem uma verdade só. Então, ele acredita em coisas coletivas. A pergunta é, com esses jogadores, seria melhor fazer de outro jeito?
tá tão impregnado a questão Abel, Palmeiras, essa simbiose, e ao que tudo indica até 27. Então, se você palmeirense está de saco cheio, prepare-se. Se você que não é palmeirense também está de saco cheio, prepare-se, que tudo indica que será até 27. Pelas palavras dele, pela forma como ele trata o clube, né? Então, contra o Al-Ahly, é preciso que os jogadores que vêm de trás, pode ser até o Bruno Fux, pode ser o Rios, pode ser o Martínez, espero que entre o Martínez e não o Aníbal, por causa do passe. O Palmeiras precisa acertar, achar os passes para colocar o Vitor Roque, que seja o Estevão, em condições de finalizar. E o jogador que o Abel escolheu para fazer isso, o Maurício, errou quase tudo. Isso eu tenho dificuldade de entender, porque ele é bom jogador. Claro. Tudo bem, ele não é meia tipo Garro, tipo Valdívia, certo? Mas ele é um cara técnico, de boa técnica, de passe. E ele errou tudo. Passe era na frente, ele dava atrás. Passe era atrás, ele dava na frente. Se não melhorar isso, vai passar perrengue contra o Al-Ahly, porque não imagino que o Al-Ahly vai sair para jogar contra o Palmeiras depois do que ele viu contra o Porto. Esse lance do Paulinho é um tanto quanto estranho, porque assim, normalmente numa sequência de jogos, quem joga menos de 45, ele é tratado de uma maneira igual aos demais. Amanhã tem treino, amigo. 20 minutos é normal. Só tem regenerativo, por exemplo, quem jogou mais de 45. Então, o fato dele não treinar tal, tem algo ali que não tá legal. Controle de carga, vai fazer tratamento, tá com dor. Isso. E lembrando que o site Nosso Palestra tinha informado de que sim, quando batesse no Brasil, não estaria descartada uma possibilidade de uma nova cirurgia, que é quando vai voltar essa loucura do nosso calendário, que o Massa disse, e ele poderia entrar numa cirurgia de novo e tudo mais, para tentar alguma reconstrução. Porque tá claro que o que foi feito não deu certo, cara. Isso é fato. Não deu certo. Nós estamos no mês 6. Já são 7 meses de cirurgia. Uma cirurgia de osso. Ele teve uma fratura. Um cara de 24 anos só, gente. Você entende? Então, assim, a explicação que eu recebo e recebi é que, olha, é complexo, é a tal da canelite, é uma inflamação na membrana, se não cuidar pode piorar, é por isso que gerou o estresse. O Palmeiras assume o Paulinho a partir de janeiro, ok? Né? Então, tudo bem, ele tem contrato de 4 anos, eu nem estou aqui falando de nada disso, de contrato, bichado, essas coisas que as pessoas usam, esses termos ridículos, né? Mas tá claro que aquilo que o Palmeiras pensou não funcionou. Muito porque ser humano é assim. O organismo às vezes não anda junto com o que a gente pensa. Mas era um procedimento simples, cara. Não é um procedimento difícil, a cirurgia em si, né? Mas não há informação que possa ser alguma outra coisa além de... Não. Não tem, não tá no cenário. Dor no lugar, na canela. Ele jogou com dores um bom tempo no Atlético, né? E isso agravou, evidentemente, a lesão. Por isso chegou a ponto da cirurgia. Chegou a ponto da cirurgia, mas ele continua sentindo dores na região, na mesma região. Não, a minha pergunta é que se, sei lá, na verdade o cara tem outra coisa que não tem nada a ver. Aí seria um erro de diagnóstico, sim, aí não é o caso, né? Não é, a informação não é essa. E me parece ser um negócio que qualquer movimento que ele faça, arranque, corrida, velocidade, qualquer coisa. Ele de jogar, né? Sente dor, cara, não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Agora, então, posto isso, Arnaldo, e ele entrou um pouquinho, né? Entrou lá 24 minutos e tal. Estamos no meio do Mundial. Não dá pra pensar que tal, tudo bem, o cara não vai jogar agora, tem o Brasileiro, tem Libertadores, tem 1000 outras coisas depois. Não dá pra pensar no Palmeiras tática, sem ele. Né? Pois é, essa é a questão. Não dá pra, cara, ele é Mundial, tem mais 7 jogos, ou sei lá quantos o Palmeiras vai fazer. Não dá pra pensar num time que não tenha ele? Eu acho que o Abel, acho que desde o jogo com o São Paulo, ele desistiu de pensar no Palmeiras com o Paulinho de titular, né? Ele começou jogando com o São Paulo, foi o único jogo, né? Começou jogando como titular, não me engano. Sim, jogou 60 resistiu minutos. Bem, parecia que dali era uma sequência de... Para mais minutos. Eu acho que desde então, quando ele volta a sentir,
O Abel, a questão é que mesmo sem o Paulinho, talvez o Abel não tenha achado a engrenagem ainda ideal para Vitor Roque, para essa nova formação do Palmeiras. É o que o Marcinho vem falando, né? Não achou. E esse jogo contra o Al-Ahly tem uma conotação diferente. Só rapidinho, que o Everton tá falando. Então a gente vai rapidinho com ele ao vivo e a gente volta para completar. Olha ele falando aí. Fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui que tá mais feliz de estar aqui, feliz. O Everton, ao vivo, a Gabi mandou a pergunta, mandou a boa. A diferença não é tão grande entre europeus e sul-americanos? O Mundial está mostrando isso? É a pergunta que foi feita para ele. E aí? Realmente, eu acho que... Aí eu só fiquei ouvindo na resposta e se ia o tempo todo aqui. Como é a terceira vez que vai pegar o Al-Ahly, acho que o Palmeiras pega mais o Al-Ahly do que a Ponte Preta. É verdade. Não, mas isso eu ia até anotar. O terceiro jogo. Então, né, a trajetória do Palmeiras nas competições internacionais nos últimos anos. Pegou o Cerro 50 vezes, pegou isso na América do Sul. Pegou quem? Bolívar 800 vezes. O Boca. Pegou o Boca 12 vezes. Aí não precisa nem jogar. Aí pega o Al-Ahly terceira vez. Não é que não está tendo um intercâmbio Brasil-Egito. Está invicto. E eu acho que tem tudo para o Palmeiras vencer esse time aí, pessoal. Vamos ser bem realistas. Eu vi ele jogar contra o time de Messi. Não vi nada demais. Eu acho que o Palmeiras vai vencer no mínimo por 3 gols de diferença, né? O que a gente espera, né? Já para ir garantindo a vaga, né? E quem sabe em primeiro, né? Saldo de gol. Contra o Al-Ahly. Repete. Invicto contra o Al-Ahly. Só perdendo os pênaltis para variar. E sem querer voltar no assunto, mas só para passar a informação, então, 65 minutos do Paulinho contra o São Paulo. Aí veio 9 minutos só no Ceará, 25 com o Flamengo, 21 com o Sport Cristal, 45 com o Cruzeiro e 24 com o Porto agora. Depois ele não conseguiu nem passar de meio tempo mais depois. E sabe uma coisa da pergunta da Gabi pro Everton, da questão América do Sul e Europa, e o Everton desconversou, não pode ser da área, mas assim, eu acho que seria, a Gabi, claro, e os clubes vão disponibilizando jogadores diversos dia a dia, os 4 goleiros dos clubes brasileiros, se a gente tiver uma grande surpresa de algum clube brasileiro, vai ser via goleiro. Foi assim nos últimos anos, certo? Quem ganhou precisou dele. Quem ganhou... O goleiro fez a partida da vida, e pode ser a partida da vida no mata-mata contra não sei quem, ou nos pênaltis, assim vai bater na mão. Mas o Everton, John, Fábio e Rossi são os personagens. A gente fica falando são os personagens principais. Podem ser. Podem ser os personagens principais. Eu estou pensando aqui, eles está entre os melhores goleiros do Brasil, os 4. Os 4 são bons, são super bons. Muito bons. Goleiros. São bons, não, são muito bons, né? Muito bons, exato. Tá, né? Cada um de um jeito, né? Sim, cada um da sua forma. Mas a gente não olhou para eles, não falou deles, porque os adversários, numa oitava, sei lá, Palmeiras e PSG, nós vamos falar muito dele. Então, ele vira por enquanto eles ainda não, né? Por enquanto é uma coisa mais lá para frente. Os atacantes. Mata-mata. Enfim, eu entrevistou a Gabi aí falando com o Everton na preparação. Você estava falando sobre a história do Paulinho, né, Arnaldo? O Vessone. Desculpa. Não, eu só quis passar esses números mesmo, então vocês tinham razão depois do São Paulo com 65. O time dos meus sonhos para a estreia no Mundial teria no meio campo Martins, Rios, Estevão, dupla de ataque, Paulinho e Vitor Roque. Vai rolar. Então, essa talvez fosse a... E mais, quando voltar dia 31, o Estevão vai ficar no meio do caminho. Exato. E não vai ter o Paulinho. E você vai ter aquela loucura toda que vai ser a volta aí. Então, é preciso pensar nisso. Que é o que mais me preocupa, na verdade. Não, eu sei, mas vem cá, mas agora dá para pensar nisso daqui a pouco, porque agora tá o... Não, tô analisando a régua, né? Sim. Agora, daqui a pouco, é o Al-Ahly. O Palmeiras jogou 2 vezes contra o Al-Ahly. Mudaram muitos jogadores, é verdade, mas a base tá aí. Né? O Everton, Veiga, Murilo e tal, os caras sabem, né? Gustavo Gomes, os caras sabem, o Rocha, o Mike... Tá todo mundo lá. Eles sabem como jogar contra o Al-Ahly. Quais são as características. O Al-Ahly mudou muito pouco.
Né? Imagino eu, pelo que disse o Everton, não conheço, não sei dizer, mas pelo que disse o Everton, que o time joga junto há muito tempo e tal. Então, não é que você chega, não tem desculpa, tem que jogar e ganhar o jogo. Sim. Esse é um fator. Esse é o jogo, tem que ganhar. É isso, né? Tem que ganhar, claro. Aí o empate com o Porto não foi uma tragédia. Não foi. E você ganha o segundo jogo. Tá? Os outros dois. Acho que o Massinho está falando é que a gente, qualquer um, não precisa ser palmeirense, não. A gente vislumbrava esse trio junto. Quando o Paulinho e Vitor Roque foram contratados, a gente vislumbrava Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Poderia ser o melhor trio do Brasil. Os caras jovens, os caras... E esse trio, por diversos fatores, sobretudo pela lesão do Paulinho, não se configurou. E talvez... E tem a má fase do Estevão e tem a forma como o Abel arma o jogo, que não é para o Vitor Roque definir. É para o Vitor Roque fazer outras coisas. Você entende que o Estevão está numa má fase agora? Mas muito. É mesmo? Então, eu fiz essa pergunta, vou repetir. Para você, não sei qual seria a sua resposta. Você acha absurdo pensar no Estevão no banco em algumas partidas, dependendo do adversário? Então... Ele entrar com um adversário mais cansado? Eu acho um absurdo no seguinte aspecto. Qual jogador é possível tirar um coelho da cartola e resolver o jogo? Sim, pois é. Só por isso. Fora isso, vai pro banco. Né? Mas é duro também pensar no cara no banco. Então, você entende? Não dá. Ele tem que jogar. Em má fase e tal, toma decisões erradas, perde gols, não passa muitas vezes a bola pro companheiro, né? Cara, tem um lance que é muito claro, muito óbvio, né? O Richard Rios acerta um passe para ele, que a bola vai indo assim, vai vindo, voltando pro pé do jogador, sabe aquele tipo de passe? O Estevão entra, o Vitor Roque, quando vê, já dispara e ele tá a um passo da linha da pequena área e o Estevão resolve finalizar ao invés de cruzar. Entendeu? Esse tipo de lance é o zero e vezeiro. O Estevão tem feito isso. Agora, eu não tenho coragem de jogar contra o Mamelodi, Mamelucos, contra o Al-Ahly, contra o Inter Miami, sem o Estevão. Não dá, cara. Isso que você está falando... É loucura. Esse exemplo desse lance que você está falando... também não dá uma esperança de que também é uma questão de adaptação, que ainda não tem uma adaptação do Vitor Roque aos outros jogadores? O Vitor Roque... Os caras saberem como o cara joga, tem um pouco disso, não tem? Então, mas vem cá. Olha pro jogo. O Vessa viu também como eu, não viu? Confessa agora, que você falou que viu. Que é o Maurício e o próprio Estevão e o Rios, né? Rapaz, essa flanela tá mais suja. Não faz isso na frente do óculos, não existe. Não, isso aqui depois eu vou te ensinar. Pode ficar tranquilo. Eles não acertam o passe pro Vitor Roque, cara. O Vitor Roque faz o movimento e não recebe a bola. Amanhã, que dia é hoje? Hoje é terça. Então é quinta, depois da manhã. Né? Já não sei mais nem nada. Que dia, que hora. Aliás, o jogo quinta, gancho fará com que nós comecemos às 11 também na quinta-feira. Como hoje, quem pegou depois do meio-dia não entendeu. Isso, exatamente. Tá Quinta-feira também. Quinta-feira, antes de Palmeiras e Al-Ahly. Certo. Então, cara, por favor, eu faço esse pedido a você, torcedor do Palmeiras especificamente, que faz a seguinte comparação. Mete o pau no Vitor Roque e valorize o Flaco Lopes, certo? Tá tudo bem? Tá tudo bem você valorizar o Flaco Lopes, não tem problema nenhum. A questão é que a melhor chance de gol criada pelo Palmeiras, qual foi? No jogo. Estevão, que ele chuta e o cara tira na linha. Não. Quem criou aquela jogada? Quem que lembra? Isso? Quem? Vitor Roque. Por quê? Porque ele sai de dentro para fora. Sim, tem razão. Ele sai de dentro para fora e recebe uma bola boa. Não foi esse lance que eu falei? Foi aquele perereco na área? Foi, mas quem criou aquela jogada foram ele e o Piquerez. O Piquerez deu o passe e ele meteu a bola para o Estevão fazer o gol. E o Rio se atrapalharam lá com a bola. Se você assistir o jogo quinta-feira, não fica só na bola, cara. Entendeu? Não fica que nem eu, só olhando a coxinha. Olha para o ambiente, olha para a movimentação dele em campo e você vai ver que ele não recebe uma miserável bola. Se você olhar para a produção dele e falar, ele teve 4 chances e perdeu 2 gols, um ele finalizou na Estátua da Liberdade e o outro a bola bateu lá na Casa Branca. Beleza.
Mas quantas chances ele tem por jogo? Sim, sim. É quase zero. E o Flaco não. Por quê? Porque quando o Flaco entra, o Palmeiras ativa o modo abafa. Bola no cruzamento. É isso. E aí ele aparece. E o Vitor Roque nunca vai ser o cara do cruzamento. Não vai. O cruzamento para ele precisa acontecer, sim. Desde que não seja ele fazer o cruzamento. E outra, o cruzamento é diferente. Não pode ser essa bola alta. Tem que ser a bola rasteira. Aí eu faço uma outra pergunta. Aí, Vessa, Arnaldo, não temos uma questão com o tipo de jogo que o Massa está falando sobre do Abel? Não tem que ter uma adaptação para que o Vitor Roque jogue? Sim. Perfeito. Não vai inventar que o Vitor Roque vai subir de cabeça, ou que ele vai jogar de ponta. Mas o Abel, normalmente, ele faz os jogadores dele se adaptarem ao sistema dele, né? Nunca, então, ele não se enquadra, nunca se enquadrou a ninguém. Agora eu tenho um altão lá, então vou jogar só. Não, mas com o Flaco Lopes não é isso? Ele se adapta porque a um cara que joga de cabeça. Mas ele adaptou o Rony. Então, ele adaptou o Scarpa, lembra? Pois é, pessoal, o Palmeiras preparando aí para enfrentar o Al-Ahly, né? Eu acho que o Palmeiras tem condições de ganhar fácil esse jogo, né? Claro, desde que entre com a mesma determinação que entrou contra o Porto, né? Não adianta aqui querer entrar achando que vai ganhar a qualquer momento, aí se complica, pessoal. Se isso acontecer aí, o Palmeiras vai se complicar. Mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acredito em uma vitória 3-0, né? 3-0 seria um placar ideal. Por quê? Porque o Palmeiras, dependendo do outro jogo do Porto, né? Dependendo do outro jogo do Porto, pode ser primeiro do grupo, né? Pode ser primeiro do grupo e o Palmeiras quer essa liderança na chave, né? Felizmente não conseguiu vencer aquele jogo do Porto, que eu acho que o Palmeiras merecia ter vencido aquele jogo, pessoal. Merecia, né? Jogou muito bem, né? Agrediu, perdeu gols, né? Infelizmente, a bola não quis entrar, né? Mas algumas situações têm que ser ditas, né? O Palmeiras, eu acho que fez alguns planejamentos errados para esse ano. Principalmente Paulinho, pessoal. E outra coisa, não quer dar o braço a torcer, né? A gente tá vendo aí, já estamos no mês 6, né? Vamos entrar no mês 7. E o cara não tem condições de jogar 90 minutos. Sentindo, né? Claramente. É um grande jogador, Quando ele entra, você vê que ele é diferenciado, né? Só que um grande jogador sem jogar não serve para uma equipe, né? E o Palmeiras contratou ele na expectativa. Primeiro começou como? Contratou, não é uma cirurgia simples, é passar por um repouso. Estreia do Campeonato Paulista. Passou o Campeonato Paulista. E não, o Campeonato Paulista a gente vai dar mais uma folguinha a ele. Ele vai voltar com tudo, 100% do Campeonato Brasileiro. Já foram mais de 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e o cara não joga. Não, mas agora vai ser o Mundial. Já vai para a segunda partida do Mundial, o cara não tem condições de jogar 90 minutos. Aí a gente começa a acreditar, né? Nas informações que vazaram recentemente aí, que depois do Mundial de Clube ele pode passar pelo novo procedimento cirúrgico. Aí pra mim foi um erro totalmente, pessoal. Vou explicar por quê. Vou explicar por que eu acho um erro a contratação dele, né? Caso venha acontecer isso, né? Primeiro que você não pode contratar um jogador que passou por um procedimento cirúrgico ou vai passar sem saber como é que vai ser, né? Sua recuperação. Ponto. Segundo, você sabe que seu melhor jogador vai sair, vai deixar o clube na janela do meio do ano. Então você tem que fazer um tiro certo, principalmente pelos valores que foram investidos. Mais de 100 milhões. Então o Palmeiras não... Um exemplo. Abel Ferreira pediu um cara ali para substituir Paulinho, né? Aí a Palmeiras vai lá e contrata um jogador que é um ponto de interrogação. Isso aí não pode acontecer, né? Palmeiras era para ter dado o tiro certo, né? Aí agora não vai ter... Estevão depois do Mundial, não vai ter Paulinho, aí complica, viu, pessoal? Vitor Roque chegou com aquele status de botar a bola pra dentro, já não bota. Como Paulo Mancini aí disse, né? Geralmente Flaco Lopes entra e pega mais oportunidade. Eu vou ser bem realista. Ok, o Palmeiras abusa, né? Quando Flaco Lopes entra, abusa daquela bola aérea. Mas ele se coloca melhor do que Vitor Roque. É uma realidade, né? Ele tá sempre se colocando melhor do que Vitor Roque. Por isso que as oportunidades tá sempre aparecendo para ele, né? Pois é, depois desse Mundial de Clubes aí, não sei se o Palmeiras vai no mercado, né?
vão fazer algumas contratações. Mas no Mundial de Clube eu acho que o Palmeiras vai passar em primeiro, pessoal. Tem tudo para fazer 3 pontos na quinta-feira e já garantir, podemos dizer assim, a primeira colocação do grupo, né? É claro, ainda vai ter outro jogo, né? A gente sabe disso, né? Mas eu acho que tá no caminho certo, pelo menos no Mundial, né? E a questão de Paulinho aí, a gente vai ter que torcer para não ser preciso fazer outro procedimento cirúrgico, né? Porque para mim, se isso vier a acontecer, o Palmeiras perde muito, né? Tomara que não, tomara que ele se recupere, né? Que volte bem aí para as outras competições aqui no futebol sul-americano, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Peço aí para você se inscrever no canal Porco News e até a próxima, pessoal.